E aí, meus amigos, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno na área, professor discursivos aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Ficam os mesmos comentários que eu sempre faço, que vocês treinem, que vocês submetam o texto de vocês à avaliação de um examinador. Aqui no Estratégia tem algumas opções de cursos com correção. Recomendo que vocês analisem a viabilidade de adquirir um desses cursos, beleza? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Vou passar primeiro o tema, depois faremos alguns comentários em termos de repertório, ideias que você pode utilizar para poder construir o seu texto. No final apresentaremos uma proposta de solução que pode ser considerada uma referência na hora de confrontar com o texto que certamente produziram. Tranquilidade? Sem mais delongas, vamos lá. Você já reparou como a ansiedade se tornou uma presença constante no vocabulário cotidiano? Não é raro ouvir alguém dizer que está com crise de ansiedade, diante de tarefas simples ou ver jovens sobrecarregados pelo futuro antes mesmo de viverem o presente. Para muitos, trata-se de um mal invisível, silencioso, mas profundamente corrosivo. No entanto, será mesmo que estamos mais frágeis? A ansiedade nessa perspectiva não seria apenas uma disfunção clínica, mais um sintoma social do nosso tempo? Não seria justo, então, responsabilizar os indivíduos por um sofrimento que talvez seja estrutural? Com base no texto acima, produz um texto dissertativo argumentativo, aquele que tem uma tese, que vai manifestar sua opinião, em que expresse a sua opinião sobre as causas da epidemia de ansiedade na contemporaneidade. Então, ele pede aí que você, no mínimo, fale sobre as causas, tá bom? Não precisa falar só sobre isso, mas que tem as causas no seu texto, explorando diferentes perspectivas que ajudem a compreender a complexidade do problema. Pessoal, trata-se de um tema extremamente atual. A gente recentemente teve o filme Divertidamente, que explorou como novo sentimento a ansiedade, como o que atesta a importância e a relevância do tema. Também atestam a relevância e a atualidade do tema os seguintes dados, vou mostrar para vocês aqui agora. Segundo a OMS, o Brasil é líder global em quantidade de pessoas ansiosas. Esse dado é de 2019, tá? Mas não deve ter mudado muito de lá até aqui, tá bom? 9,3% da população foi diagnosticada com esse quadro, tá? Aí eu coloquei aqui mais um parágrafo dessa mesma reportagem, tá? Embora o estudo não tenha avaliado a idade dos pacientes, os dados indicam que os jovens são os mais afetados. Números do Ministério da Saúde, obtidos com exclusividade pelo Estadão, mostram que a quantidade de internações relacionadas a estresse e ansiedade em adolescentes e jovens de 13 a 29 anos aumentou 136% entre 2013 e 2023. Então, meus amigos, não há nenhuma dúvida que o tema ele é relevante no contexto da modernidade e nós vamos estudar aqui, nós vamos discutir as causas desse problema e por que esse problema tem se tornado tão intenso, tão recorrente, os motivos que fazem, que provocaram esse aumento recente, particularmente afetando aí a população mais jovem da nossa população. Tranquilo? Pessoal, levantei algumas ideias aqui para a gente conversar, tá? Ansiedade como um sintoma social decorrente da forma como vivemos, nos relacionamos e nos percebemos no mundo. Meus amigos, a ansiedade não é algo novo, né? Na história da humanidade. A ansiedade sempre foi uma resposta natural do organismo a situações de perigo e incerteza, tá? Contudo, agora, na nossa modernidade, esse sentimento ele ganhou contornos patológicos e estruturais, tá? Nós vimos aí os dados da OMS que corroboram essa afirmação, tá bom? Então é necessário a gente tentar entender, a gente fazer um raciocínio de por que esse problema se tornou tão recorrente. E aqui eu coloco, que ele é decorrente da forma como vivemos, nos relacionamos e nos percebemos no mundo. A forma como vivemos. Aí a gente pode levantar uma discussão sobre a forma acelerada com a qual vivemos, na qual vivemos. A lógica imediatista do nosso contexto atual.
A necessidade de ter tudo muito rápido e muito fácil, né? O indivíduo ele se desacostumou a empreender longos esforços para lá na frente alcançar o resultado. E essa é justamente a jornada de um concurseiro, não é, meus amigos? Então, por isso, muitas pessoas sentem dificuldade hoje de estudar para concurso, porque a recompensa ela não é imediata. A maior recompensa ela vem lá na frente. Só que para aqueles que ficam, que perseveram, né, quando o camarada ele passa em um, meio que parece que abre o portal, né? E aí ele começa a passar em vários. Mas só para aquele que teve a resiliência de aguardar, né, de ter paciência, de empreender esforços em algo que a recompensa não é imediata. E o mundo, né, faz com que nós não tenhamos essa resiliência. Tudo é feito de forma muito instantânea, tudo é feito de forma muito rápida. As pessoas se desacostumaram a esperar, né? As crianças hoje já não conseguem mais ficar, não conseguem mais sentir tédio. Então, quando a gente vai ouvir pediatras, eles sempre falam, vocês precisam estimular o tédio nas crianças. Quando lá atrás a gente viajava, quando eu era moleque, a gente viajava de carro, o que a gente fazia durante todo o percurso da viagem? Independentemente da quantidade de horas que isso durasse. A gente esperava. Eu morria de tédio no carro, mas a gente esperava. Hoje não, as crianças elas não estão acostumadas a sentir tédio, elas entram no carro, elas já querem tela, elas já precisam de estímulo, né? E não só as crianças, né, meus amigos? Hoje tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido, você quer uma comida, você pede pelo aplicativo, se demorar um pouco a pessoa já se aflige. Qualquer engarrafamento enlouquece as pessoas, a sensação de tempo perdido. Então essa lógica acelerada da vida, ela é um gatilho de ansiedade, a forma como vivemos, a forma como nos relacionamos. Então, paradoxalmente, né, apesar de hoje a gente ter um acesso gigantesco a pessoas, a gente tem aí as redes sociais, a gente pode conhecer milhares de pessoas. O ser humano, ele nunca se queixou tanto de não conseguir manter relacionamentos duradouros. Os relacionamentos, eles duram cada vez menos, os casamentos acabam cada vez mais rápido, né? E isso é fruto da forma líquida, né, dos relacionamentos, como diria o filósofo Zygmunt Bauman, polonês, tá? Ele fala muito sobre essa liquidez dos relacionamentos. As coisas, elas não são feitas para durarem, as coisas, elas se desfazem, elas são volúveis. E essa questão dos relacionamentos, ela se reflete também nos vínculos sociais, né, pessoal? Antigamente, as pessoas elas se conectavam muito mais. A gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje em dia, um dos grandes valores do nosso tempo é o individualismo, né? As pessoas, elas fazem do sucesso seu projeto pessoal, né? É só eu e eu mesmo contra o resto do mundo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, tá? Mas a forma como nos relacionamos, ela também interfere nesse quadro de ansiedade. E a forma como nos percebemos. E aí entra a questão da autoestima, entra a questão da comparação ampliada, e isso nos remete diretamente às redes sociais, não é verdade? Também falaremos um pouco mais sobre isso. Vamos ver aqui qual é a nossa primeira ideia que eu selecionei para conversarmos sobre. Então, a aceleração da vida e a tirania do tempo, né? Sensação constante de pressa, atraso e insuficiência. Esperar refletir como sintomas de ineficiência. Pessoal, então é isso, a gente vive numa sociedade extremamente acelerada. Qualquer perda de tempo é vista como ineficiência. As pessoas, elas pararam de dedicar um tempo ao ócio, à reflexão. Os dispositivos eletrônicos e elétricos, né, que vieram com a promessa de dar mais tempo ao homem, paradoxalmente não deram, né? Então, o homem ele economizou muito tempo decorrente dessa mecanização de tarefas do seu dia a dia. Então, antigamente, para a mulher fazer um bolo, para um homem fazer um bolo, para o indivíduo fazer um bolo, ele tinha todo um trabalho. Hoje em dia já vem o bolo pronto, já existe a máquina, coloca lá, o bolo sai pronto, né? E assim são várias tarefas.
Antigamente você precisava, sei lá, deixar uma encomenda nos Correios. Hoje em dia você resolve tudo, precisava deixar uma carta nos Correios. Hoje em dia você resolve tudo eletronicamente. Então, em tese, esses dispositivos eles deveriam dar mais tempo aos homens, à humanidade. Mas, curiosamente, as pessoas nunca tiveram tão pouco tempo, né? Todo mundo se queixa de falta de tempo, porque o tempo que a gente tem disponível, a gente utiliza gastando nesses dispositivos, e aí gastando muito tempo, muitas vezes em atividades de pouca reflexão, porque as plataformas, as redes sociais, elas não são feitas para promover a reflexão. Promover a reflexão não engaja, não retém, né? As coisas são para serem instantâneas e descartáveis, né? A gente vê a lógica aí dos rios, a gente vê o sucesso do TikTok. Nada é feito de forma inocente. Tudo é programado para que você disponibilize a sua atenção para as plataformas, porque é disso que elas se alimentam. E disponibilizando o seu tempo, na verdade, você está disponibilizando a sua vida, como se você entregasse parte da sua vida para essas plataformas. Então, curiosamente, o tempo que nós temos a mais, a gente não utiliza para reflexão, não utiliza para o ócio, que é algo demonizado atualmente, né? Se você, né, como é que fala? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Isso. Então, realmente é demonizado. Então, esse tempo a mais que nós temos, ele muitas vezes é utilizado para trabalhar mais, né, para ter mais dinheiro, para gastar com coisas que não precisamos, né, no clube da luta. Ou a gente pega esse tempo e utiliza esse tempo de uma forma não propícia à reflexão, tá? Então, todos esses sintomas da contemporaneidade, eles acabam refletindo num quadro de maior ansiedade. No mundo do trabalho, a cultura da hiperprodutividade, né? Muitas vezes o indivíduo não consegue se desconectar. Hoje a gente tem uma ruptura das fronteiras físicas do trabalho. Antigamente o João ia para o trabalho e quando dava o horáriozinho dele, ele encerrava o expediente, ia para casa e a vida era segregada. Atualmente a gente não vê uma fronteira clara entre o mundo do trabalho e a vida pessoal. A pessoa está ali o tempo todo sendo bombardeada, recebendo, né, informações, notícias de trabalho e notícias que se relacionam ao trabalho, e isso, obviamente, prejudica o tempo livre da pessoa. Faz com que a pessoa não... Já estamos adiantados no tempo, né? Faz com que a pessoa ela não consiga sair do trabalho, embora ela já tenha encerrado o seu expediente, tá bom? Então é isso, né? O tempo ocioso é visto como um tabu, é isso que eu coloco aqui, beleza? Vamos continuar. Na lógica da performance e autoexploração subjetiva, ansiedade como sintoma. Meus amigos, aqui um conceito importante é a ideia de sociedade do cansaço de Byung-Chul Han. É um filósofo sul-coreano que trata esse conceito da sociedade do cansaço. Se antes a gente tinha uma sociedade disciplinar, que as instituições eram responsáveis pela disciplina, mundo do trabalho, escola, atualmente esse controle ele é feito pelo próprio indivíduo. O próprio indivíduo ele entra numa lógica autoexploratória, né? Ele coloca metas para ele que são inatingíveis, ele entra numa situação em que ele acha que todo sucesso só depende das suas decisões, né? E aí, se você não conseguiu, é porque você não fez direito, né? Então, não se cogita a hipótese de haver uma falha estrutural, um problema estrutural que impeça o indivíduo de chegar, né? Então, se você não seguir as minhas 10 dicas para ficar milionário antes dos 30, é porque você não fez aquilo que você deveria fazer. Em momento algum se questiona se existe uma falha estrutural que impede os indivíduos de chegarem onde eles estão. Então, essa questão da sociedade do cansaço, ela se relaciona muito na questão da autoexploração, o indivíduo como gestor, e não tem como a gente não mencionar a questão da uberização, a questão da precarização do trabalho. Os indivíduos, pelos seus motivos, acabam abrindo mão da proteção social oferecida pela CLT e entram numa lógica que ele é o único responsável pelo seu sucesso. A plataforma, ela compartilha os louros, mas ela não compartilha os seus fracassos, não é isso? Então existe esse lado negro.
Por que não esse lado ruim, esse lado negativo? Por quê? Porque se você ficar doente, é por sua conta e risco, entendeu? A gente ganha junto, mas na hora que perde, só você perde. E aí nessa lógica também a gente pode falar da questão da positividade, desse excesso de positividade, tudo é afirmativo, sim, você pode, só depende de você chegar, seja a sua maior versão. Tem um desses professores brilhantes que fala, eu acho que é o Pondé, ele fala que a receita para a ansiedade é seja a sua melhor versão. Ele fala assim, não existe nada que vá fazer você chegar na ansiedade tão rápido quanto você querer ser sua melhor versão. Você querer performar em todos os campos, né? Ser um excelente profissional, pai, tá com o corpo em dia, tudo é performático, tudo é perfeito, né? É o comercial de margarina maximizado em todas as suas dimensões. Então esse excesso de positividade, né, que tudo recai sobre o indivíduo, né? Você consegue, se você não conseguir, é incompetência sua, né? O método está aí, fulano já conseguiu, Beltrano já conseguiu. Essa afirmação o tempo todo, né? Essa falta de estímulos negativos, como o tédio, né? Tem gente que já desistiu de relacionamentos com humanos, prefere se relacionar com o ChatGPT. Por quê? Porque o ChatGPT nunca vai falar aquilo que eu não gosto, e amigos normalmente falam aquilo que a gente não gosta. Amigos de verdade estão aí para falar coisas que a gente não gosta, né? Esse excesso de positividade é justamente isso, né? Você não querer passar por nenhuma frustração, né? Que é um sintoma dos nossos tempos. Beleza? Onde nós paramos aqui? Vamos dar uma olhada. Bem, sociedade do cansaço, nós falamos. Sujeito que se explora em nome da liberdade. Né? Tem uma charge que eu sempre coloco quando eu trato o tema de uberização, são duas pessoas na bicicleta. E aí uma delas fala para a outra, nossa, por acaso você sempre sonhou em ser seu próprio patrão? Aí o outro responde, eu sequer durmo, então eu não tenho capacidade de sonhar. Então, essa charge ela ilustra bem a questão do sujeito que se explora em nome da sua própria liberdade, tá bom? Bem, meritocracia é a grande falácia do neoliberalismo, né, pessoal? A gente pode falar em meritocracia se todo mundo parte do mesmo ponto, né? Se as pessoas partem de pontos diferentes, não dá para a gente falar em meritocracia, não é verdade? Todos os bilionários com menos de 30 anos são herdeiros, né? Então, é mais fácil ser bilionário se você recebe a herança, recebe os bilhões, né? Óbvio, tem muita gente que constrói a própria riqueza, né? Tem o seu mérito, mas nem todo mundo parte do mesmo ponto, né? É mais fácil ser bilionário para quem já nasceu bilionário, tranquilo? Bem, papel das redes sociais e esvaziamento da identidade. Meus amigos, para o jovem, a rede social muitas vezes é uma máquina de destruição da autoestima, né? Aquelas vidas todas esteticamente programadas para poder engajar, né? Todo perfeito. Aí a pessoa se compara com aquilo, né? E por que é diferente do que ocorre no passado? Hoje em dia a gente tem uma comparação ampliada, né? A rede social ela vai oferecer aquilo que engaja, né? E o que engaja é aquilo que é plástico, que é bonito, são os excessos, né? São as mentiras, tudo isso engaja. Então o indivíduo ele vai receber muita coisa de muita gente mais ou menos nessa linha, né? Sendo que muita coisa é filtrada, né? Ele vai receber isso aí. Então ele recebe muita informação, né? Antigamente, no mundo em que eu vivi, você ia para sua escola, você ia ali para aula de karatê, você tinha a galerinha da rua. Ah, não, fulano viajou para Disney, que era um evento, né? Meu Deus, fulano viajou para Disney. Você não via foto, você não, às vezes não ficava sabendo, a pessoa não levava o álbum de fotografia para te mostrar, até mesmo porque a foto era impressa, pasmem, né? A foto era impressa, tirava uma foto numa máquina e tinha um rolinho lá dentro, você levava numa loja para poder revelar essas fotos, né? Tinha um negativo, né? Você levava, revelava a foto, às vezes você manuseava errado o filme, queimava todas as fotos, entendeu? Então vocês vejam como a coisa era difícil, né? Como hoje a gente tem tudo mais rápido. Então, você não tinha acesso à vida dos outros como a gente tem hoje.
E hoje a gente tem acesso à vida de todo mundo e o Instagram já foi, várias pesquisas já mostraram, que é a rede social que é mais demolidora em termos de autoestima. O Instagram e seus filtros. Beleza? A pessoa fica se comparando com aquilo, é como se ela tivesse uma janela para o mundo, né? Ela conseguisse enxergar muita coisa e aquilo vai minando a autoestima da pessoa e deixa a pessoa down, tá? Bem, próximo tópico aqui, né? Tudo isso vocês podem mencionar. Isolamento na era da conexão, a gente já falou um pouquinho das relações líquidas, né? Tendem a ser mais superficiais. A gente tem muito acesso, mas pouca profundidade. Isso é em tudo. Hoje em dia a gente tem muita informação, mas metade é mentirosa. A gente tem muito alimento, mas poucos são alimentos de verdade, né? Então hoje a gente tem uma educação inclusiva, mas de baixa qualidade. Então hoje a gente vive... Antes a gente tinha pouco acesso e mais qualidade. Hoje a gente tem muito acesso e quase nenhuma qualidade. Então hoje esse é o paradigma que nós vivemos hoje, tá? Enfraquecimento dos laços comunitários. Meus amigos, antigamente, né, eu faço sempre o paralelo de o antes e o agora, para vocês perceberem como as coisas mudaram e mudaram muito rapidamente. E eu não sou tão velho assim. Então, quando eu era criança, as pessoas, se faltasse um açúcar, a pessoa ia lá na casa do vizinho, pedia, farinha pedia, né, no Nordeste farinha, né, a galera pedia, os vizinhos eles tinham uma relação muito mais próxima. Quando o pau cantava lá em casa, que a gente brigava, os irmãos, vinha vizinho acudir, entendeu? Batia na porta de lá de casa. Enfim, existia um laço comunitário muito mais forte. Hoje em dia se fala muito, não, eu sou pai e mãe e eu não tenho rede. O que é não ter rede? É não ter ninguém para se acudir. Absolutamente ninguém. É você, é sua família, é você, sua mulher, né, seu filho, seus filhos, num projeto individual. Então, hoje, as pessoas não têm mais rede, não têm mais conexão. Eu brinco que, às vezes, falando aqui, que aqui no DF é uma lógica ainda um pouco mais exacerbada nesse aspecto. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu nunca li nada científico sobre. Eu brinco que se a pessoa morrer aqui, depois de 7 dias vão descobrir que a pessoa morreu pelo cheiro que está sendo exalado. Porque a lógica hoje, né, a lógica da sociedade hoje é muito individual. Cada pessoa seguindo o seu caminho, cada um no seu quadrado. E eu vejo uns vídeos de fora, né, lá nos Estados Unidos, não sei se isso é verdade, não sei se dá para extrapolar, mas um filho de um casal da vizinhança nasce, aí vários vizinhos deixam presente na porta, comidinha e tal. Gente, isso existe, parece que isso existe ainda em algum lugar, mas não é aqui. Então é isso, a gente vê o enfraquecimento dos laços comunitários e a solidão coletiva. Beleza? Falei demais, vou apresentar aqui a nossa proposta de solução. Pessoal, olha só. Normalmente, o que é que eu faço? Eu faço só 2 parágrafos de desenvolvimento. A gente tem aqui um texto dissertativo argumentativo, então vai ter a tese, que vai ter a minha opinião, e a gente vai ter os nossos tópicos que vão sustentar a nossa tese, tá? Então, normalmente eu faço 2 parágrafos falando sobre 2 tópicos, tá? Dessa vez, para a gente quebrar um pouco essa sistemática, eu vou fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, então meu texto vai ter 3 tópicos, beleza? Feito esse disclaimer, vamos lá. Nos últimos anos é aquele período inicial, né, pessoal, que eu dou aquela contextualização. Essa pode ser uma contextualização histórica, por exemplo, nos últimos anos. O termo epidemia de ansiedade deixou de ser apenas uma expressão retórica e passou a designar uma realidade concreta, especialmente entre os jovens. Dados da OMS confirmam a magnitude do problema, mas as causas são multifatoriais e exigem análise crítica. Então, já comecei aqui, né, a gente sai do mais genérico e vem para o mais específico. Então, falando aqui, né, sobre aquele contexto histórico, e agora a gente chegou aqui no mais específico, que são as causas, tá? Dentro de, né, que eu falei do contexto, né? Aqui, digamos, ansiedade, e aqui eu estou falando sobre as causas, né? Então, eu vim afunilando. São multifatoriais e exigem análise crítica. Compreender esse cenário demanda, portanto, a articulação de diferentes dimensões, e aqui são os meus tópicos. Os efeitos da hiperconectividade digital, tópico 1. A cultura da produtividade extrema,
tópico 2, e a fragilização dos vínculos afetivos e sociais, tópico 3. Beleza? Vamos seguir. Inicialmente, é notável o papel da hiperconectividade na amplificação dos estados ansiosos. Com efeito, aqui, pessoal, observe o uso dos articuladores, né? Inicialmente, no início do parágrafo, tá? Com efeito, realmente, né, as redes sociais criaram um ambiente de exposição contínua, no qual a vida alheia, editada, filtrada e estetizada, né, é tudo um grande teatro, né, pessoal? As pessoas, elas não são aquilo que elas são aquilo que a rede manda elas serem para engajar, né? Então, não interessa se eu odeio chá de hibisco. Está engajando, eu vou todo dia me entupir de chá de hibisco. Então, as identidades, elas são perdidas, elas são fragmentadas. Você não é aquilo que você está mostrando, você é aquilo que a rede social, o ambiente virtual quer que você mostre para você viralizar, né? Se impõe como parâmetro de comparação. Nesse contexto, o sujeito moderno se vê constantemente insuficiente, pressionado a performar uma existência ideal. Como alerta o filósofo, aqui está como se escreve, né, Byung-Chul Han, vive-se o império da transparência e da positividade, que transforma a liberdade em autoexploração e o prazer em cobrança. Então, o indivíduo, ele sequer consegue ter um tempo livre. Quando ele tem um tempo livre, ele já começa a se sentir culpado, começa a surtar, né? É o trabalho enquanto eles dormem, né? Então, o indivíduo, ele entra numa lógica dessa, ai meu Deus, agora tem meu concorrente está estudando, né? Então, deixa eu voltar a estudar aqui, que eu não tenho direito a isso. É disso que eu estou falando aqui, tá? O tempo fragmentado das notificações, somado à lógica dos algoritmos. Por que o tempo fragmentado das notificações? O indivíduo não silencia o celular e fica recebendo pop-up o tempo todo. E a gente fala hoje na morte da atenção, porque as pessoas não conseguem mais se dedicar 1 hora a fio a uma tarefa. Elas têm que parar no meio para dar um celular, né? Para olhar o celular, né? Somado à lógica dos algoritmos, alimenta a dispersão, né? Tudo é feito para poder roubar a sua atenção, num contexto que você é o produto daquela rede, né? Você é o que está sendo vendido. Impede o repouso mental e faz da ansiedade um sintoma da era digital. Além disso, a cultura da produtividade e da excelência precoce fomenta um estado constante de alerta. A promessa de meritocracia, que atribui valor ao desempenho individual, gera um ambiente competitivo desde a infância. Pessoal, a meritocracia não tem problema nenhum, tá? Desde que as pessoas saiam do mesmo ponto, tá bom? É justo, né? É justo que os que têm mais mérito conquistem os melhores espaços, mas desde que todo mundo possa sair de condições análogas, né? O fracasso nesse modelo não é mais uma etapa do aprendizado, mas uma ameaça à própria identidade, né? Então, você fracassou não é porque faz parte do processo, é porque você é um bosta, né? Vamos falar assim, né? Então, é uma ameaça à própria identidade. A autoestima vai lá no chão, né? Se você não conseguiu a barriga trincada com 10 minutos por dia, é porque você é muito fraco, né? Então, é básico. 10 passos é o que engaja, né? É o que a rede social gosta, é isso aí, né? Em ambientes escolares e profissionais, multiplica-se a lógica do nunca é suficiente, convertendo cada meta alcançada em novo patamar de cobrança. Nada é suficiente. A sociedade do cansaço, como descreve Han, né, que eu já citei lá atrás, é marcada por indivíduos que adoecem não por imposição externa, mas por pressão autoinduzida. A ansiedade nesse cenário não é exceção, é a norma. Por fim, né, o enfraquecimento dos laços comunitários e afetivos contribui decisivamente para a sensação de desamparo. A individualização radical da vida contemporânea dissolveu formas tradicionais de pertencimento e apoio. Você lembra da historinha que eu contei, né? Da minha rua, lá onde eu morava. E apoio mútuo. A família, a escola e mesmo as amizades presenciais cedem espaço à lógica das conexões utilitárias. Ou seja, né, é o networking, né, pessoal? Eu vou fazer conexão com aquilo que vai me permitir chegar mais rápido aonde eu quero, né? Não importa se aquelas pessoas são intragáveis, né? São conexões utilitárias. E da comunicação superficial. O sujeito pós-moderno, isolado mesmo em meio à multidão virtual, é isso, né? São os paradoxos que eu falei. Perde referenciais de estabilidade e segurança emocional. Em consequência, diante das incertezas políticas, econômicas e existenciais, a ansiedade torna-se uma forma de reação crônica ao desamparo social. Então, é aquilo, né? Se você pode escolher traçar sua jornada sozinho.
Só que você vai ter que segurar a onda quando o fracasso bater, né? Portanto, a ansiedade que marca a contemporaneidade não é fruto de uma fragilidade individual, né? Mas a expressão de uma sociedade marcada pela hiperconectividade, pela comparação constante e pelo esvaziamento dos vínculos humanos. Em meio à lógica do desempenho, o sujeito é convocado a ser eficiente, feliz e bem-sucedido. E, ironicamente, é exatamente por isso que adoece. Pessoal, aqui é o seguinte, né? Se você busca a felicidade o tempo todo, você não vai conquistar a felicidade, né? A felicidade é o caminho, não é o fim. Então, se você busca a felicidade o tempo todo, você é um forte candidato a nunca ser feliz, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham praticado. Eu acabei demorando mais, foram 30 minutos, mas eu entendo que esse é um tema muito relevante, que se não cair agora, vai cair lá na frente, beleza? É só uma questão de tempo. Assim como eu já falei vários outros temas, pode não cair nesse concurso, mas vai cair daqui na frente. Então, explorei já com a galera o tema das bets em simulados anteriores, o tema dos deepfake, e não teve jeito. Já caiu esse ano, por exemplo, FCC, o tema das bets, beleza? Então é isso, meu amigo, meus amigos. Boa prova para vocês. Se precisarem de algo, prof.marcio.damasceno. Tamo junto, é isso aí. Forte abraço.